Olá, pessoal! Hoje iremos abordar a respeito da imunologia da doença periodontal. Me chamo Juliana Barreto e sou orientada pelo professor Dr. Paulo Gobernonio de Barros Silva. Inicialmente, a gente precisa entender como se caracteriza uma gengiva e um periodonto saudável. A gengiva e o periodonto saudável ele tem uma baixa presença de placa dental, uma gengiva mais rosada, com um aspecto de casca de laranja, com baixos índices de inflamação, sem a presença de sangramento, e vai haver uma manutenção do fluido gengival crevicular, ou seja, ele vai ter uma menor presença de células inflamatórias. E essa gengiva, ela vai estar bem aderida ao dente. Caso o paciente comece a ficar com acúmulo de placa dentária na região, ele vai apresentar um maior recrutamento de neutrófilos, aumentando lentamente a inflamação e podendo assim chegar ao fluido crevicular. Dessa forma, se houver uma função mecânica de limpeza, diminui a placa dentária, diminui aquela placa e reduz, consequentemente, a inflamação e o processo inflamatório. Desse modo, a partir do momento em que há o aumento do acúmulo de biofilme, há um aumento do fluido crevicular e uma maior presença de citocinas pró-inflamatórias, certo? E também fragmentos do sistema complemento, a quais vão promover uma vasodilatação daquele meio e promover também um estresse oxidativo. A partir do momento que a gente tem um estresse oxidativo, a gente tem um dano tecidual, certo? E, de maneira mais destrinchada, a gente precisa entender que, inicialmente, vai haver uma ativação da imunidade inata, com a ativação das proteínas do sistema complemento, sendo esse sistema complemento a da via alternativa e a via das lectinas. E essas células de defesa ali presentes, elas vão começar a produzir citocinas pró-inflamatórias, como o TNF e o IL-1, e em seguida vão juntas com a função das citocinas pró-inflamatórias, vão juntas promover uma vasodilatação do meio, certo? Da qual a gengiva ela vai começar a ficar mais avermelhada, tendo uma maior produção do fluido crevicular e uma maior presença de mediadores inflamatórios. Diante disso, os neutrófilos eles vão causar uma maior destruição através de um estresse oxidativo e, consequentemente, um dano tecidual, tendo maior liberação assim também de mediadores inflamatórios, podendo migrar para uma inflamação mais crônica, certo? A partir do momento em que tem esse estresse oxidativo, vão haver radicais livres presentes em que essas substâncias elas vão querer interagir com qualquer proteína, qualquer célula ali do meio. Então, elas vão agir tanto no tecido sadio, como também em tecidos não sadios, podendo levar a dano tecidual. A gengivite, ela é uma resposta do periodonto de proteção às toxinas produzidas pela bactéria da placa dentária e que vai afetar apenas o periodonto de proteção. Há um acúmulo do alimento e uma deposição de bactérias e, consequentemente, uma proliferação das mesmas e uma produção de toxinas. Nós temos na gengivite uma vermelhidão gengival devido à vasodilatação, uma tumefação gengival devido à saída de líquido dos vasos, uma tendência a haver sangramento, um aumento de leucócitos e uma ausência de profundidade à soldagem. A patogênese da gengivite se dá por meio das células de Langerhans, as quais vão atuar como células apresentadoras de antígeno e vão apresentar os PUNKs aos linfócitos TCD4, certo? Em uma fase posterior de uma exposição persistente à placa, diante de uma escovação inadequada, tem um aumento maior ainda da produção dos neutrófilos depois dos macrófagos. Aí a gente passa de novo pelo processo de edema e vermelhidão.
E tem, em seguida, uma produção de anticorpos, que vão ser muito importantes para a opsonização daqueles micro-organismos invasores. Desse modo, quando a gente tem uma maior cronificação do processo, a gente tem a produção de metaloproteinases de matriz, as quais elas vão ser importantes para a destruição do tecido conjuntivo, de cartilagem e destruir a parte mineral do dente. No periodonto, ela vai destruir o tecido conjuntivo e o ligamento. As metaloproteinases de matriz, elas vão atuar na degradação do colágeno e vão estar relacionadas principalmente a uma menor resolutividade de restaurações, da qual ela vai destruir a parte mineral do dente, devido a nessas regiões ter uma maior presença de colágeno, certo? Quando há a degradação do colágeno, é porque houve uma cronificação do processo, o qual esse colágeno ele vai ser muito importante para a aderência da gengiva ao osso. E a gente tem essa degradação do colágeno e a gengiva ela pode ficar mais flácida, certo? E para que ocorra uma eliminação desse foco de infecção e uma regressão da gengivite, é necessário uma boa escovação dental, uma eliminação de cálculos dentários, a redução dos sinais que vão ocorrer com os dias, mas que não ocorre imediatamente. Quando o processo é crônico, 7 dias após o sangramento, a remoção do biofilme, que para o sangramento. Ou seja, a regressão da gengivite ela não é um processo rápido, não é do dia para a noite. É um processo mais lento, mas que com a escovação ocorre de maneira adequada. Na periodontite crônica, a gente tem o quê? Uma maior cronificação do processo, da qual ela vai afetar não somente o periodonto de proteção, mas o periodonto de sustentação. E a gente vai ter um padrão inflamatório com uma maior resposta TH1 e uma menor resposta TH1 e uma maior resposta TH2. E a gente vai ter maior presença de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias. A resposta TH2 ela vai evoluir para uma resposta TH18, que vão produzir citocinas IL-18, as quais vão superpotencializar esse tipo de resposta, havendo assim um aumento da síntese de anticorpos. A gente vai ter produção de anticorpos e plasmócitos locais. E com a periodontite crônica, a gente tem um efeito mais local e sistêmico. Por exemplo, um paciente diabético é mais difícil de controlar uma periodontite crônica. Em pacientes gestantes que possuem uma periodontite crônica pode levar a um aborto espontâneo. O uso de imunossupressores promovem o risco da infecção acabar se descontrolando. E é visto que na periodontite crônica a gente tem uma maior cronificação do processo, certo? E, consequentemente, uma maior perda óssea. Dessa forma, o epitélio juncional ele deixa de existir e passa a ser chamado de epitélio de bolsa, da qual a gente vai ter bolsas periodontais. E, diferentemente da gengivite, na periodontite crônica a gente tem uma maior profundidade de sondagem. Ainda é visto que na periodontite crônica há uma destruição óssea. Por quê? Porque vai ter uma maior ativação do eixo RANQ-LOPG, tendo o RANQ-L em excesso e juntamente com o RANQ, eles vão formar os osteoclastos, fazendo com que ocorra uma destruição do osso. O RANQ ele vai ficar na superfície das células precursoras dos osteoclastos, ou seja, dos monócitos, e vai ter maior produção de TNF e L1, as quais vão estimular a produção, né, de RANQ-L, e a associação entre RANQ e RANQ-L estimula uma ativação maior ainda dos osteoclastos. E se a gente tem pouca inflamação, a gente tem mais osteoprogesterina, que ela vai se ligar ao RANQ, impedindo que os osteoclastos sejam formados. Ou seja, para que não ocorra essa destruição óssea, a presença da osteoprogesterina ela é muito importante.
E é visto também que pacientes com periodontite crônica têm uma maior mobilidade dentária devido à ação das metalosproteinases de matriz, que vão degradar o colágeno. Ou seja, quando a gente tem um processo inflamatório próximo ao tecido ósseo, vai haver uma maior presença de células inflamatórias do tecido ósseo que começam a responder à presença de citocinas pró-inflamatórias. E os osteócitos eles vão produzir RANQ-L, a qual o RANQ-L vai interagir com o RANQ presente nos macrófagos. E esses macrófagos vão se fundar e promover, e vão virar, né, osteoclastos e promover uma maior reabsorção óssea, causando uma mobilidade dentária, uma destruição óssea e uma cronificação do processo. Então é isso. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou por e-mail. Fico aberta às dúvidas.